Olá, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja em vosso coração. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, preparei mais 4 aplicações sobre um texto bíblico. E hoje vamos falar sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. Preparei 4 aplicações para a nossa vida espiritual. Se esse tipo de assunto te interessa, por gentileza, verifica aí se você ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela poderosa palavra de nosso Deus. Vamos lá então? Roda a vinheta e vamos para aplicações de hoje. Queridos e amados irmãos, sendo assim, vamos então usar o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 12, apenas o verso de número 7, está escrito assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Bom, queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, teologicamente é um grande desafio para revelar exatamente o que era esse espinho na carne de Paulo, mas ninguém chega praticamente a uma conclusão concreta. Tem várias linhas de pensamento, mas não é nisso que eu quero focar. Como é apenas uma aplicação, então vamos direto a aplicações para nossas vidas. Bom, a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Esse espinho na carne de Paulo o incomodava. Mas a gente consegue observar que o espinho na carne de Paulo tinha por um objetivo, para que ele não se exaltasse. Paulo mesmo reconhece, para que não exaltasse devido às revelações que ele teve da parte de Deus, a forma em que o Espírito de Deus revelava algo sobrenatural sobre a vida do apóstolo Paulo. Então, para que ele não se exaltasse, ele mesmo reconhece o propósito desse espinho na carne. Então, qual é a primeira aplicação que eu faço? O espinho na carne vem para nos deixar humildes, ou seja, totalmente dependente do Senhor. Foi aonde Paulo reconheceu. No versículo 7 ele vai dizer: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Ou seja, Deus permitirá espinho em nossas vidas para que a gente sempre esteja totalmente dependente do Senhor e nunca esquecemos de tudo que nós temos vem da parte do Senhor. Tudo que nós obtemos hoje, por assim dizer, ele vem da parte de Deus. Ou seja, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Para que nós nunca viemos nos ensoberbecermos, nunca viemos nos exaltarmos com alguma coisa que a gente tem. Tudo que nós temos é pela graça e misericórdia do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que foi conquistado na cruz do Calvário. Então esse espinho na carne tem por esse objetivo nos mantermos humildes, pequenos e totalmente dependentes do Senhor. Então não murmure contra Deus por que desse espinho que você tem sobre a sua vida. Todos nós temos um espinho. Se você fazer uma análise, você vai conseguir observar e detectar que eu e você temos um espinho. E esse espinho, para a gente nunca esquecermos de onde Deus nos tirou e tudo que temos pertence ao Senhor. Bom, sendo assim, vamos para a segunda aplicação sobre o espinho da carne de Paulo. E a segunda aplicação é a seguinte: o espinho pode até não sair, mas a graça permanecerá. Observem bem que o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes, ou seja, por 3 vezes Paulo pediu para que Deus afastasse dele esse espinho que estava incomodando, machucando, de uma forma que ele pede para que Deus venha afastar. Mas Deus não afasta, ou seja, Deus não tira de Paulo esse espinho. Porém, a resposta de Deus foi essa: a minha graça te basta. Olha que palavra forte. A minha graça é o suficiente para você conviver com esse espinho, por assim dizer. Deus está dizendo para o apóstolo Paulo. Enquanto a gente carregar esse espinho, não tem problema. Esse espinho provavelmente não vai sair. Deus permite que ele fique assim como ficou em toda a vida, com certeza, a história do apóstolo Paulo. Mas o mais importante é que a graça vai acompanhar esse espinho dentro de nós. O importante é que a graça do Senhor, ela nos basta. Será o suficiente para que possamos suportarmos, conviver com esse espinho, porque a graça, ela encobre, a graça, ela nos dá essas condições de conseguir conviver com esse espinho na carne. Ou seja, enquanto convivemos com esse espinho, vamos ser totalmente dependentes de Deus. E nós sendo totalmente dependentes de Deus, com certeza a graça do Senhor também não vai separar de nós. Ou seja, então eu concluo dizendo, o espinho de Paulo não foi retirado, mas a graça permaneceu acompanhando toda essa trajetória do apóstolo Paulo. Então Deus está dizendo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua
fraqueza. Sendo assim, vamos para a terceira e penúltima aplicação. E a terceira aplicação é a seguinte: nem sempre a vida, como diz um ditado, é um mar de rosas, mas ela sempre terá espinhos. Nessa vida tem coisas boas, tem muitas, mas a gente consegue observar no mundo que estamos vivendo, tem mais coisas ruins do que coisas boas. A vida é assim, não é simplesmente um mar de rosas. Aprende uma coisa: ser cristão é estar inserido em grandes batalhas. Porém, o mais importante em tudo isso é que em meio a esta batalha, Cristo nos garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Não estamos sozinhos nesta batalha. Cristo está conosco. A graça em pessoa está em nossa vida. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a vida não é um mar de rosas, ela também contém espinho, mas Jesus, a graça encarnada entre nós, está conosco todos os dias até o fim da nossa vida. Bom, sendo assim, vamos para a quarta e última aplicação. E a quarta e última aplicação é a seguinte aplicação: aprenda a lidar com o não de Deus. Exatamente. É difícil ouvir não, né? A coisa mais difícil que tem é quando você pede algo e quando você tem uma resposta de não. Foi o que o apóstolo Paulo recebeu, um não de Deus. Paulo pediu por 3 vezes orando para que Deus afastasse dele aquele espinho na carne, mas Deus diz, em outras palavras, Deus está dizendo para ele: não. Se Deus está dizendo a minha graça te basta, ou seja, a resposta é que não. Deus não retirou o espinho do apóstolo Paulo. Que possamos aprender com o não de Deus. Eu aprendo que quando Deus diz não, Deus na sua onisciência, Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe o que nos espera ali pela frente, porque Deus conhece o passado, o presente e o nosso futuro. Quando Deus diz não, é porque Deus, com certeza, Ele quer o melhor para cada um de nós. Nenhum pai vai dizer não para um filho querendo o seu mal. O pai diz não porque o pai quer o bem para o seu filho. Então, não questiona Deus. Às vezes nós insistimos em algo que não é propósito de Deus. E Deus diz simplesmente não, ou Deus não responde nada. Então eu concluo dizendo: aprenda a receber o não de Deus, porque Deus sempre terá o melhor para cada um de nós. Deus sempre conhece o final de toda essa sua petição. Ele sabe o que nos espera lá na frente. Então, essas são as 4 aplicações, que possamos tirar lições para a nossa vida, colocar ela em prática e aprender com o apóstolo Paulo. Teria muito mais coisa para a gente falar, mas eu quero ser bem rápido e objetivo. Apenas essas 4 aplicações é o suficiente para que Deus possa nos fortalecer através desta palavra. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixar os seus comentários, para que possa reforçar o nosso canal, que Deus possa abençoar a tua vida. E claro, se Deus permitir, próxima semana teremos novo vídeo. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.